Vamos ler também um texto aqui do meu amigo Moisés Mendes, que tem um dos blogs progressistas mais bem escritos aqui também no nosso meio, e que escreveu um texto sobre a entrevista do Flávio Bolsonaro ontem para a Folha de São Paulo. Vocês devem ter visto ontem na nossa live, foi um dos principais destaques. E é o que eu falei para vocês, o Trump está com medo de ir preso, o Bolsonaro também. E aí tem o Flavinho mandando o recado dele nessa análise aqui do nosso querido Moisés Mendes. O Flávio tenta meter medo nos juízes do TSE, não mexam com o papai, por Moisés Mendes. O TSE pode cometer atrocidades contra a democracia, como o bolsonarismo tentou no dia 8 de janeiro, pelo que Flávio Bolsonaro disse para a Folha de São Paulo, sim. Se o TSE não repetir o que fez em 2021, quando poupou o Bolsonaro da condenação, o tribunal estará sendo arbitrário e interferindo na democracia e no direito acampado em Orlando de continuar impune. É o recado que Flávio Bolsonaro deu na entrevista publicada hoje, na antevéspera do desfecho para as ações correrem no TSE e que podem tornar o pai inelegível. E Flávio está no ataque. O senador não diz esperar uma decisão sensata do TSE e não sugere que Bolsonaro possa estar confiante. Com a arrogância que sobreviveu ao baque da eleição, a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, ao fracasso do dia 8 de janeiro e ao contrabando de joias, Flávio tenta meter medo nos ministros da mais alta corte eleitoral do país. E, gente, se vocês estão gostando dessas informações que eu estou trazendo para vocês, não esqueçam de mandar superchats, de se tornarem membros aqui do canal da Folha Democrata para vocês ganharem esses 2 livros bacana. Quem for membro socialista, ganha esse livro de poesias que foi editado pela Comarte da USP e que fala sobre comunicação. E quem for membro progressista ganha os 2 livros, incluindo Internet Heroes, que é um livro de reportagens meus sobre tecnologia. Então, quem quiser ganhar esses livros, é muito importante que vocês participem dessa Folha Democrata. Não mexa com o papai, não condenem o golpista, que caçado pode voltar ainda mais forte e se transformar no maior cabo eleitoral da história. Flávio, o pai, e os irmãos escapam sempre. Ele mesmo colocou sob suspeição todos os que investigaram ou denunciaram casos escabrosos da família, das rachadinhas, a lavagem de dinheiro na compra de imóveis. Flávio sabe que, vacilante, o TSE poupou Bolsonaro nas 2 ações que poderiam ter cassado por delitos provados a chapa vitoriosa em 2018. Sabe que as circunstâncias podem prolongar a impunidade de toda a família e que o tempo vai se alongar e dará conta do resto. Na entrevista, o senador afronta a justiça, não só o TSE, debocha de novo do encarceramento de Lula, que permitiu a vitória do pai e teve retribuição do emprego a Sérgio Moro logo depois. O TSE só ficaria em situação complicada com as declarações do filho se houvesse a crença majoritária no encolhimento da corte diante da ameaça. Flávio pode, sem outra alternativa, ter passado dos limites. A afronta é grave porque tenta submeter os juízes do TSE às suas advertências, com a insinuação de que o tribunal pode ser incompetente e até criminoso. Dizer que o TSE pode cometer uma atrocidade contra a democracia é uma acusação pesada demais. Não seria uma atrocidade apenas contra o pai dele, mas contra a democracia, como se ela dependesse da impunidade de Bolsonaro. É um recado desaforado ao tribunal que garantiu a eleição do ano passado. Flávio comporta-se como um participante do grande Big Brother Brasil do bolsonarismo. O pai está em Orlando, a família o protege como pode, o PL não sabe o que faz com Michele e o próprio Bolsonaro, e o TSE tenta se livrar do estigma da passada de pano de 2021. É uma aposta da família no que pode tudo de novo. Flávio deixou claro, se mexerem com o papai, o bicho vai pegar e a extrema-direita volta mais forte na eleição do ano que vem. A história, a literatura, o cinema e principalmente as autoridades envolvidas com quadrilhas, gangues e máfias já nos ofereceram detalhes de exemplos clássicos de como isso funciona. O TSE pode ter recebido de Flávio o melhor argumento para que dessa vez não poupe Bolsonaro. Se poupar, será engolido pelo pai, pelos filhos do novo fascismo brasileiro, sem nova chance para se redimir. A bola está com você, TSE. Vai lá, prende o Bolsonaro, que a gente vai estar aguardando aqui pela luta pela democracia. Muito importante aqui. Falando em cortes superiores e falando sobre os ministros, tem uma notícia aqui muito importante do jornal o Globo, da coluna da Bela Megali, sobre a escolha dos ministros do STF. Vamos acompanhar aqui. Como o Lula usará
a viagem para a China para medir o termômetro dos mais cotados para o STF. Vamos ver essa notícia do jornal o Globo. O presidente Lula sinalizou a aliados que pretende usar a viagem à China para testar os nomes de cotados que podem assumir a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. A cadeira estará vaga com a saída do ministro Ricardo Lewandowski. O magistrado deverá adiantar a sua aposentadoria para o fim de abril. Integrantes do governo relataram à coluna de Bela Megali que a intenção de Lula é aproveitar a agenda para dividir o assunto com senadores que integrarão a comitiva brasileira e testar a aceitação dos nomes que estão no radar. Para assessores de Lula que têm tratado o tema, a viagem à China será a principal oportunidade para o petista sentir o clima junto aos parlamentares sobre os cotados. O seu escolhido precisará passar pela aprovação da casa. Além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmaram presença na viagem, até o momento, mais 6 senadores. Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a quem cabe pautar a sabatina do indicado por Lula ao Supremo, foi chamado, mas ainda não confirmou se irá. A viagem oficial do presidente vai ocorrer entre os dias 26 e 31 de março. Os 2 nomes que despontam hoje como favoritos do presidente são seu advogado Cristiano Zanin e do jurista e ex-assistente de Lewandowski, Manuel Carlos de Almeida Neto. Corre também entre os cotados o nome do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. E eu tenho que fazer uma aspa aqui para vocês. O Zanin é o mais provável, tá, gente? Mas outros 2 nomes que estão fortalecidos nessa disputa é o do jurista Pedro Serrano e também do jurista Lênio Streck. Dos 2, eu acho que o Pedro Serrano tem mais chances por ele ser um professor constitucionalista da PUC, e eu acho que também ele é outro nome aí que ganha. Tem nomes de mulheres, tem nomes de minorias, mas acho que isso vai ficar para a questão da indicação da vaga da ministra Rosa Weber. Eu estou em cima desse assunto, estou acompanhando também, mas essas informações aqui da Bela também são quentes, embora também tenha, claro, os candidatos aí da Globo à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.